Eu acabei de falar de uma área que, que era a fraqueza de Judas. E o inimigo, ele investia nessa área, na fraqueza de Judas. Note que o texto que nós acabamos de ler diz que ele tirava da bolsa, né, os recursos que eram colocados ali. Quando você for ler a Bíblia, lá no finalzinho, quando do ministério terreno de Jesus, quase chegando no finalzinho, Judas, mais uma vez, cai na tentação, ele vende Jesus por 30 moedas de prata, e você vai ver que Judas está sempre envolvido nesse conflito da ganância, do dinheiro, era a fraqueza dele, era a dificuldade dele. E o inimigo, ele trabalha na nossa dificuldade. Deus trabalha com as nossas virtudes, eu tenho dito sempre isso aqui. Mas o inimigo, ele trabalha com a nossa dificuldade. E o propósito do inimigo, ao trabalhar com a nossa dificuldade, na verdade, é destruir, é criar, na verdade, uma dificuldade maior, criar uma ação, na verdade, desenvolver uma ação para atingir algo que é forte na igreja. Quando eu falo agora, eu falo da igreja, né? Então, o inimigo sabe quais são as dificuldades nossas pessoais. Ele sabe quais são as minhas. O inimigo sabe onde eu sou fraco e sabe onde eu sou forte. Então, o inimigo sabe aonde, como igreja, nós somos fortes. E uma característica dessa igreja muito grande tem sido essa característica ao longo de muitos anos é o amor que permeia, que flui nesse lugar. O amor verdadeiro uns pelos outros. Eu creio que se um dia eu tiver a oportunidade de falar melhor sobre isso com os irmãos, eu acho que Deus vai nos dar, eu vou falar. A principal característica de Jesus é o amor. Nós, como corpo dele, nós somos o corpo dele, onde, inclusive, o corpo é onde está o coração, né? É onde está o centro das emoções. A principal característica da igreja não é diferente da principal característica do cabeça, que é o amor. A principal característica da igreja, que é o corpo de Cristo, é o amor verdadeiro uns pelos outros. Essa é a principal característica da igreja. Então, o inimigo, ele sabe aonde nós somos fortes, aonde a comunidade da graça salvadora é forte. Ele sabe isso. E eu acredito que o inimigo, ele não tem muito interesse em trabalhar para atuar nas nossas fraquezas. Ele tem interesse em trabalhar para quebrar, para destruir aonde nós somos fortes. Porque aonde nós somos fortes é onde incomoda mais o inimigo. E essa igreja, ela tem sido forte nessa área do cuidado, do amor verdadeiro uns com os outros. E uma coisa que eu acho que é um valor muito importante para nós, na igreja, é a amizade verdadeira. Eu acho que esse é um fundamento importante. Não somente eu estimulo isso entre os irmãos, mas eu também quero que os irmãos me tenham como um amigo, mais do que um líder religioso, mais do que como o pastor, mais do que como o chefe da igreja. Não, eu não sou nada disso. Mas o amigo, sabe? Alguém que você pode confiar de uma forma plena, né? Porque você vê em mim o caráter de Cristo. Então, ao pensar assim, eu acredito que nós todos devemos ter essas relações, nós todos devemos amadurecer ao ponto de termos no meio da igreja amizades muito sólidas, muito verdadeiras. E falando sobre isso, sobre amizade, eu noto que a base de toda a amizade verdadeira é algo muito poderoso, é o amor fraternal. Essa é a base de toda amizade verdadeira. Eu amo meu irmão, então eu tenho amizade com ele. Agora, a amizade, ela é um veio, ela é um caminho, ela é um veículo. Para quê?
para que haja um fruto. Toda vez que Deus une duas pessoas numa amizade verdadeira, Ele faz isso com um propósito muito especial. Ele faz isso para que essa amizade gere um fruto. Qual é o nome desse fruto? Fidelidade. Essa é o fruto da amizade. Fidelidade a si mesmo, fidelidade ao outro, fidelidade à igreja, fidelidade à liderança, fidelidade ao ministério e, principalmente, fidelidade a Deus. E eu tenho notado que, ao longo dos anos, o inimigo ele tem se aprimorado e ele tem o interesse de destruir a igreja. O propósito do inimigo é tentar destruir a igreja. E onde ele vai tentar destruir? Aonde nós somos fortes. Então, o seu papel aqui como cristão é ter um relacionamento tão verdadeiro com essa pessoa que está próxima a você, que isso resulte num fruto que é a fidelidade. Fidelidade. O inimigo, sabendo disso, que uma igreja forte, onde as pessoas têm amizades verdadeiras, essa igreja se torna quase impenetrável. Ele vai ter pouca ação ali naquela igreja. Então, quando o inimigo percebe isso, e nós estamos sofrendo isso agora, a nossa igreja aqui, local, está sofrendo disso, o inimigo, então, ele entra com um pecado que é muito comum na maioria das igrejas. E a Bíblia chama de maledicência. Mas nós conhecemos como fofoca. Então, a fofoca, na verdade, ela tem um propósito, ou a maledicência, que é o termo bíblico, ela tem um propósito de criar rupturas. Esse é o propósito da maledicência, da fofoca, criar rupturas. Quando o inimigo entra por meio da fofoca na igreja, ele separa as pessoas, ele separa os irmãos, ele separa famílias, ele separa amigos. Note que você vai ver vários textos, eu posso ler alguns deles para vocês. Por exemplo, 1 Coríntios 5,11. Eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, Aí ele vai colocar aqui algumas características, algumas desvirtudes, né? Devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Então, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5,11, que, na verdade, a associação com alguém que tem essas características, e aqui eu quero pontuar, pensar só essa questão do maldizente, nós não devemos nos associar a essas pessoas, porque, no fundo, essa desvirtude, ela cria essa ruptura. Entenda que a amizade, ela vai sempre ser contaminada. O inimigo da amizade é a maledicência. Então, as relações de amizade na igreja, elas precisam amadurecer e elas precisam produzir esse fruto, que é a fidelidade. Agora, quando a maledicência entra numa relação de amizade, é importante, e eu queria destacar isso para os irmãos, a amizade deixa de produzir o fruto da fidelidade e ela se corrompe, ela se torna uma aliança de pecado. E isso é muito sério. Eu conversando sobre isso com o pastor Carlos Alberto, sobre essas coisas que Deus colocou no meu coração, ele falou: Paulo, fale um pouquinho mais sobre isso, fale um pouquinho mais sobre essa aliança de pecado. Então, todos os dias, você vê na TV, você ligar a TV em qualquer canal, todos os dias, você vai ver jovens que se uniram, né? Dois jovens ali, duas pessoas, não necessariamente dois jovens, mas duas pessoas que se uniram para, de repente, cometer um assalto. E quando você vai ver muitos daquelas histórias ali, às vezes são jovens que cresceram juntos, que moravam na mesma rua, no mesmo bairro, eram amigos, mas, de repente, o mal entrou ali e eles, então, fizeram uma aliança de pecado e, por causa disso,
eles foram cometer crimes, né? E ali, então, no fundo de uma cadeia, de uma cela, muitas vezes, eles têm noção, eles se arrependem, né, se voltam, né, para o Senhor, se convertem ali, e têm noção, têm um entendimento do que eles fizeram. E que 1 Coríntios 15, 33 fala, as más companhias corrompem os bons costumes. Nem sempre uma amizade, ela começa errada. Não. Muitas vezes a amizade começou de forma legítima, como um movimento puro, um movimento que o Senhor mesmo estimulou. Mas, de repente, o inimigo viu, sabe, aquela situação, aquele núcleo poderoso que iria render um fruto importante, porque a raiva do inimigo não é com você, não é comigo, não é com o pastor, não é com os irmãos. A raiva do inimigo é com o Senhor. Ele é o adversário de Deus. O inimigo é o adversário de Deus. A forma do inimigo atingir a Deus é tocando nos seus filhos, em mim e em você, criando contenda, separação, divisão, briga, discórdia, disputa, peleja, iras e todas essas coisas que às vezes a gente vê por aí afora. Então, pensando nisso, Deus colocou hoje no meu coração em trazer essa palavra para os irmãos. Tem mais de 2 anos que eu, como pastor, estou lutando com um espírito poderoso de fofoca que entrou na igreja, de maledicência. Tem 2 anos que eu e Viviane temos orado e temos visto a melhor forma para conversar com as pessoas, para tratar com as pessoas, de forma que nós não a machuquemos e nem venhamos expor ninguém, nem ferir ninguém. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é orientar, ensinar, ministrar com brandura, com amor, com carinho. Mas tem momentos que quando o corpo, a igreja está sendo ameaçada, então nós precisamos entrar, intervir e quando não somos ouvidos, disciplinar. Essa é nosso papel, nossa prerrogativa. Nem sempre vamos ser ouvidos. Nem todo mundo que saiu da igreja ou que sai de uma igreja sai por causa de fofoca, de maledicência. Mas algumas pessoas saem da igreja porque não querem ser ouvidas, né? Não querem ser corrigidas, não querem ser ensinadas. Então, a minha palavra nessa noite é que você, quando você desenvolver uma amizade com alguém, fique atento com essa questão da aliança de pecado. Se você se une a outra pessoa e esse espírito a gente tem notado esse espírito mais presente, de uma forma mais estruturada na igreja. Todo lugar tem problema com maledicência, com uma conversa aqui, outra aqui. Família, então, meu Deus, mal entendidos e dificuldades e lutas e tal. Mas, quando a gente percebe um espírito ali, sabe? Um espírito de fofoca no meio da igreja, quando a gente percebe isso, uma coisa mais estruturada, então a gente tem que tomar muito cuidado e, como pastor, eu preciso trazer isso para os irmãos. Toda vez que alguém fala mal de outra pessoa que não está presente e não tem autorização para falar e nem pode se defender, isso é uma conversa desleal. O problema da fofoca é que ela é muito desleal. São 2 pessoas que permitem que a maledicência entre e com essa estrutura formada agora, fala mal do outro irmão, fala mal de alguém da família, fala mal do líder, fala mal. Então, e aquela pessoa que está sendo vítima, é importante deixar isso claro, quem é alvo de fofoca é vítima. Então, aquela pessoa, ela não tem a oportunidade de se defender. Então, é algo muito, muito desleal, porque são 2 pessoas que se unem numa aliança de pecado para falar mal de alguém que não está ali para se defender. Então, aí é que entra agora algo muito perigoso, que aí consolida-se uma estrutura de pecado. Qual é o propósito, na verdade, da aliança de pecado? A aliança de pecado, ela tem o propósito de gerar no coração das pessoas a seguinte compreensão: essa igreja tem muito
muitos problemas, não serve para mim. A aliança de pecado, ela afasta as pessoas do corpo, da igreja. Porque se você entender que a igreja que você congrega, todo mundo fala mal de todo mundo é o chamado fogo amigo, né, entre aspas. As pessoas falam mal umas das outras, os líderes não são unidos, os irmãos não são unidos, não há um espírito de corpo. O que a pessoa vai fazer? Eu não vou ficar nesse ambiente, eu não vou ficar nessa igreja. Essa igreja faz mal, essa igreja é tóxica, não é uma igreja abençoada. Então, hoje à noite, eu quero fazer um pacto com você. Deus colocou esse desejo no meu coração. São mais de 2 anos, na verdade, lidando com um espírito poderoso de fofoca nesse lugar, onde os mais absurdos, as coisas mais bobas e mais triviais são ditas para ferir, para criar ruptura, para machucar pessoas, coisas bobas e triviais e coisas sérias, muitas vezes, na maioria das vezes, nem são verdades. Então, a fofoca, ela trabalha com mentiras e com verdades. Por exemplo, imagine que uma pessoa seja boa. A pessoa seja uma pessoa boa. Não sei se você já ouviu isso. Fulano é besta. Ele é tão bom que é besta, chega a ser besta. Já ouviu isso? A fofoca ela é tão perigosa que ela fala mal até da virtude de uma pessoa. Ela é muito perigosa, porque ela desconstrói até uma virtude. Fulano é bom demais, é generoso demais, é bondoso demais, e a pessoa vai falando. Então a pessoa fala, às vezes, da personalidade, fala de uma fraqueza, fala de um temperamento. Fulano tem um temperamento horrível. Olha que coisa louca. O temperamento, ele é a cor da nossa alma. Se alguém chega para você, porque você é negro, e diz assim, você tem uma cor horrível. O que é isso hoje? Racismo. E se alguém diz para você, você tem um temperamento horrível, isso é o quê? É um racismo espiritual. Por quê? Porque o seu temperamento foi dado por Deus da mesma forma que a cor da sua pele foi dada pelo Senhor. Você não muda o seu temperamento. O fato de você ter um temperamento colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático, isso foi algo que Deus deu a você. Nós, como pessoas, vamos amadurecer. Cada temperamento tem a sua importância, o seu valor, né? Então, às vezes, as pessoas falam mal do temperamento, da personalidade, das virtudes, das fraquezas, das dificuldades, dos pecados das outras pessoas. E eu quero fazer um pacto com você nessa noite. Nós precisamos fazer uma aliança de amor, onde nós não vamos permitir que as nossas amizades se tornem alianças de pecado. Aliança de pecado é quando eu me uno com outra pessoa para falar mal de outra. Você precisa se unir com seu irmão, com alguém da sua família, no trabalho. Isso acontece muito no ambiente de trabalho. A pessoa se une com outro empregado para falar mal do chefe porque discorda de uma decisão. Então, fale para ele. Se você tem alguma coisa para falar de alguém, fale para aquela pessoa. Muito provavelmente você vai ajudá-la a ser melhor. Você vai ajudá-la a crescer. Se for uma falha, uma dificuldade dela, ela vai se policiar. Mas se não for, ela vai fazer você entender por que ela tomou aquela decisão. Então, o que nós precisamos fazer? 2 coisas que são muito importantes. Pensar o seguinte, se colocar no lugar do outro. E segundo, falar diretamente para aquela pessoa. Não fale dela, fale com ela. Se você tiver alguma coisa para falar com alguém, fale para ela, chega para ele, chega para ela, fala com amor, fala com carinho. Olha, eu vim aqui, eu queria falar com você a respeito dessa dificuldade que eu vejo. Que tal se você puder melhorar, se você puder resolver isso? O que você acha? Eu acho que no nosso meio, onde nós temos o Espírito de Deus, se você for direto a uma pessoa e falar com ela a respeito de uma dificuldade que ela tem, o Espírito vai confirmar depois e você vai ser um instrumento de bênção para ajudar alguém a crescer e ser melhor. Então, esse é o nosso papel como igreja. Então, eu queria fazer um acordo com vocês hoje à noite. Nós não vamos falar uns dos outros. Nós vamos abençoar uns aos outros. Nós vamos encerrar, fechar uma brecha que o inimigo estava atuando aqui na nossa igreja de uma forma poderosa. Tem que ter muita coragem para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Mas também tem que ter muita direção e serenidade e tranquilidade.
É assim que está meu coração hoje. Sereno, como diz o cântico, calmo e tranquilo. É do seu tempo. Calmo, sereno e tranquilo. O propósito não é machucar ninguém, não é ferir ninguém, nada disso. O propósito é fazer com que nós nos fechemos para qualquer ação do inimigo na nossa vida. Nós vamos ver como nós seremos uma igreja mais forte, mais sadia. E esse alvo do inimigo, que é destruir a nossa comunhão uns com os outros, vai cessar em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé, eu quero orar por isso em nome de Jesus. Sejamos vigilantes, estejamos atentos às sutilezas e aos ataques do nosso inimigo, porque ele já está derrotado em nome de Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Vem cá, Fernanda. Cadê a Viviane? Não está aí, não? Não fica aí, meu amor. Fica, meu amor. Pode ficar, tranquila. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. E eu quero orar com você. Vem cá, Vivi. Corre aqui, meu amor, rapidinho. Vamos orar juntos, como uma grande família, Senhor. Bem, nós vamos consolidar aquilo que o Senhor nos deu. Cada igreja tem a sua característica. Tem igrejas que são muito fortes na evangelização, tem outras que são muito fortes no ensino. Você sabe qual é a característica da nossa igreja? Quem sabe? O amor. Essa é a característica da nossa igreja. E nós vamos, hoje à noite, nós vamos dizer, Senhor, aumenta essa nossa característica. Fortalece essa nossa característica. E todo o intento do inimigo contra essa virtude que o Senhor nos deu, cairá por terra em nome de Jesus. Amém? Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor fortaleça o nosso coração. Nos ajude. Coloca a tua boa mão sobre a tua igreja, sobre cada irmão, cada irmã. Cada um que está aqui tem um valor, tem virtudes incríveis, tem uma graça sobrenatural, tem um coração, ó Pai, tem sentimentos, tem valores. Nós pedimos ao Senhor nesta noite que o Senhor nos dê, ó Pai, força, que o Senhor abençoe a comunidade da graça em Salvador. Que todo espírito de calúnia, todo espírito, ó Pai, de maledicência, todo espírito de fofoca, todo espírito que não agrada, toda palavra, ó Pai, que vier a sair da nossa boca, que não te agrada, ela possa ser reprimida pelo Teu Espírito em nome de Jesus. Que da nossa boca saiam palavras como fontes de água doce, ó Pai. Saiam palavras que abençoem, saiam palavras que edifiquem, que saiam palavras que honram ao Senhor, que abençoem os nossos irmãos, que enaltece, ó Deus, as virtudes, a graça do nosso irmão, que abençoa, que cresce, que faz com que as pessoas sejam, ó Pai, louvadas e abençoadas em nome de Jesus, porque da mesma boca não pode sair água doce e água amarga. Então nós queremos, ó Pai, apenas água doce, porque é esse o nosso chamado, esse é o nosso propósito. Como igreja, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, queremos fazer um pacto com o Senhor nessa noite, de falar bem dos nossos irmãos. Se tiver alguma diferença, se tiver alguma questão que precisa ser tratada, que o Senhor nos dê coragem, sabedoria e amor, para que a gente possa tratar com o irmão, para que a gente possa ir a Ele, como o Senhor nos orienta na sua palavra, para que a gente possa ir, ó Pai, no particular, que a gente possa ir, ó Pai, no profundo do coração do nosso irmão, e ao invés de feri-lo e machucá-lo, que a gente possa abençoá-lo em nome de Jesus. Que as relações na nossa igreja sejam fortalecidas a partir de hoje, que nós possamos ser, ó Pai, enriquecidos, que os relacionamentos possam ser, ó Pai, amalgamados, possam ser, ó Pai, fortes como concreto, que nós possamos ver, ó Pai, toda a ação do diabo aqui nesse lugar cair por terra, que a comunidade da graça seja, ó Pai, um incômodo no inferno, que o inferno trema e tema diante desta igreja, porque esta igreja tem, ó Pai, o Teu coração, esta igreja tem essa característica poderosa que o Senhor nos deu. Essa é a nossa marca, de ser uma igreja que ama uns aos outros, que cuida uns dos outros, que perdoa uns aos outros, que anda na luz, Senhor. Essa é a característica dessa igreja, e nós abençoamos os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor.